Toda cultura tem seus monstros. Figuras criadas para assustar crianças, para nos lembrar dos perigos que se escondem nas sombras. No Brasil, um dos medos mais duradouros é o do homem do saco. Uma lenda sussurrada de geração em geração sobre um homem que sequestra os desobedientes. Mas e se eu te dissesse que por um tempo essa lenda teve um nome, um rosto e uma crueldade bem real? Esta é a história de como um dos piores assassinos em série do Brasil se tornou um bicho-papão de carne e osso. A história de Febrônio Índio do Brasil, o paciente número 1 do manicômio judiciário. O filho da luz que trouxe a escuridão. A história do monstro começa de forma comum. Nascido Febrônio Ferreira de Matos em 1895, sua infância foi um roteiro de miséria e abuso. Em uma família de 14 irmãos e com um pai alcoólatra, a violência era a única rotina. Aos 12 anos, ele foge. No início do século XX, o Rio de Janeiro era uma cidade de sonhos e pesadelos, e foi para lá que o jovem Febrônio foi. Sem estudos e sem dinheiro, ele aprendeu a sobreviver com a única ferramenta que tinha, a inteligência, mas ele a usou para o crime. Ele não era um ladrão comum. Febrônio era um ator, um estelionatário mestre na arte do engano. Ele se passava por advogado, por corretor, por oficial. Criava personagens e mentiras tão convincentes que suas vítimas só percebiam o golpe quando já era tarde demais. Por anos, ele foi apenas um vigarista na vasta criminalidade da capital. Mas algo dentro dele estava mudando. Uma escuridão estava crescendo. A mente de Febrônio começou a se fragmentar. O golpista deu lugar ao profeta. Ele se autoproclamou Febrônio Índio do Brasil, o filho da luz. Acreditava ser um messias com uma missão divina de purificar o mundo. Chegou a escrever e publicar um livro, As Revelações do Príncipe do Fogo, uma coleção de delírios místicos e profecias apocalípticas. Sua loucura tinha um método, e esse método era sádico. Ele acreditava que para ascender espiritualmente precisava marcar seus seguidores. Para o resto do mundo, essas marcas eram atos de pura tortura. E ele precisava encontrar suas vítimas, seus discípulos. Para entender a crueldade de Febrônio, precisamos conhecer a história de Alamiro José Ribeiro, um rapaz de 19 anos, recém-chegado a Niterói, procurando uma vida melhor. Em 1927, seu caminho cruzou com o do filho da luz. Febrônio o abordou com a promessa de um emprego de motorista. O salário era bom, a oportunidade parecia perfeita. Alamiro, ingênuo e esperançoso, aceitou. Febrônio o levou para uma casa isolada na rua Paisando. Ali, a promessa de emprego se revelou uma armadilha infernal. Por dias, Alamiro foi mantido em cativeiro. O que aconteceu lá dentro foi um ritual de depravação. Febrônio o submeteu a abusos sexuais e sessões de tortura. Com agulhas e tinta, o filho da luz começou a marcar o corpo de seu prisioneiro. Ele tatuou à força as iniciais FIB, Febrônio Índio do Brasil, e ADS, a Divina Salvação, na pele do rapaz. Foram dias de agonia e terror psicológico, mas Alamiro não quebrou. Em um momento de descuido de Febrônio, ele conseguiu o impensável. Fugiu. Ensanguentado e traumatizado, ele correu para a polícia e contou tudo. Pela primeira vez, as autoridades tinham um testemunho direto da loucura e da violência do filho da luz. O depoimento de Alamiro foi a chave que abriu a porta para o mundo macabro de Febrônio, e a polícia descobriu que ele não era a única vítima. Outros não tiveram a mesma sorte de escapar. O Rio de Janeiro entrou em pânico. A história de Febrônio era o assunto em todas as esquinas. A polícia iniciou uma caçada implacável. Investigando seu passado, descobriram uma trilha de crimes e o mais assustador, corpos. O corpo de outro jovem, Manuel Alves, foi encontrado. Ele tinha sido estrangulado. Finalmente capturado, Febrônio não demonstrou remorso. Pelo contrário,
Ele se deleitava com a atenção, posava para fotos e discursava sobre sua missão divina. O julgamento que se seguiu parou o Brasil. A acusação pedia a pena máxima. A defesa, porém, tinha uma estratégia inovadora para a época. Febrônio não era um criminoso, era um louco. Após uma bateria de exames psiquiátricos, o veredito foi dado. Febrônio foi considerado um psicopata com delírios místicos, um louco moral. A justiça o declarou inimputável. Ele não seria enviado para uma prisão comum, mas para um destino recém-criado, pensado exatamente para casos como o dele. Em 1927, Febrônio Índio do Brasil se tornou o primeiro interno do manicômio judiciário do Rio de Janeiro. Sua matrícula, 00001. O filho da luz, que um dia aterrorizou as ruas, agora estava confinado a uma cela, onde passaria o resto de sua longa vida. Ele viveu ali por 57 anos. Meio século vendo o mundo mudar do lado de fora. Dentro dos muros, ele se tornou uma lenda, um objeto de estudo para a psiquiatria. Um monstro que um dia chocou o país, envelheceu e foi esquecido pelo tempo. Ele morreu em 1984, aos 89 anos. Febrônio morreu, mas sua história não. O impacto de seus crimes foi tão profundo que ele transcendeu os jornais. Seu nome virou sinônimo de perigo. Pais e mães daquela geração começaram a usar uma ameaça real para assustar seus filhos. Cuidado, senão o Febrônio te pega. Ele pode não ter criado a lenda, mas por um tempo ele foi a lenda. A prova aterrorizante de que, às vezes, os monstros não vivem apenas na nossa imaginação. Eles caminham entre nós, com promessas de emprego e um sorriso no rosto. E nos ensinam que a realidade pode ser muito mais assustadora que qualquer conto de ninar. Histórias que ecoam além do tempo.